Olá, galerinha do Galileu! Nessa aula de número 63 de matemática, nós vamos entender conceitos como área, perímetro e volume, e principalmente o perímetro e área do retângulo nesta aula. Então, galera, no capítulo 15, da página 272 do livro de vocês, a gente vai começar a área, perímetro e volume. Para isso, a gente tem que relembrar algumas coisinhas. Aqui no livro, ele traz para a gente o exemplo de uma piscina. Se eu quiser saber o volume de água que cabe dentro dessa piscina, eu preciso de três medidas. Eu preciso da altura, eu preciso da largura, eu preciso do comprimento dessa piscina para calcular o volume. Para calcular a área também, eu preciso de algumas medidas aí para calcular a área e perímetro, e é o que nós vamos relembrar nesse módulo. Então, ele fala aqui, ó, a construção de uma piscina envolve muitos cálculos. Um deles consiste em determinar a medida da superfície interna, que receberá algum acabamento como azulejos. Então, ó, o azulejo que foi colocado aqui, para a gente calcular quanto é, a gente precisa fazer algumas contas. Geralmente, há algum tipo de acabamento na construção de uma piscina que contorna a sua borda. Esta medida de comprimento é associada ao cálculo do perímetro. Então, ó, essa bordinha aqui, ó, que ele está fazendo, só essa pretinha de cima aqui, ó, ela é chamada de perímetro. E na outra página, outra informação elementar sobre a construção de uma piscina está associada à quantidade de água que ela comportará, que é o que eu já estava falando para vocês. Essa informação é baseada em seu volume. Então, vamos lá no módulo. Então, galera, no caso da piscina, a gente precisa primeiro pegar as medidas do terreno onde a piscina vai ser instalada, para depois a gente começar os nossos cálculos, né? Então, ele fala lá, ó, no caso do projeto de uma piscina, deve-se inicialmente determinar a área de um terreno em que ela será instalada. Depois, dependendo do tipo de revestimento, é preciso determinar a medida de toda a sua superfície, da superfície interna, né, onde vai os azulejos. A medida de uma superfície é o que define a ideia de área. Então, por exemplo, se nós tivermos um quadrado como esse, 1 metro por 1 metro, para saber qual é a área desse quadrado aqui, essa superfície, nós multiplicamos 1 metro por 1 metro, dá 1 metro quadrado. Assim, nós vamos proceder para achar o tamanho da piscina, tá bom? Então, ó, nós temos lá. Imagine o retângulo repartido em quadrados menores, como nessa figura aqui embaixo. Nós temos 7 metros de comprimento e 3 metros aqui, ó, de altura. Para eu saber quantos metros quadrados eu tenho, eu multiplico 3 por 7, dá 21 metros quadrados. Se você fizer a contagem desses quadradinhos aqui, ó, também vai dar 21. E por isso que às vezes nos livros trazem as figuras já quadriculadas para vocês, porque se torna mais fácil de encontrar qual é a área dessa figura. Então, aqui, ó, está falando como que é a fórmula da área do retângulo. É o que nós acabamos de calcular. Calculamos 3 vezes 7, 21 metros quadrados, porque multiplicamos metros por metros. Então, a área do retângulo é a base vezes a altura. A base está aqui embaixo, ó, e a altura está aqui em cima. Nós já vimos isso esse ano, né? Só estamos relembrando. Então, para calcular a área, eu faço base vezes a altura do inglês, de right, por isso que está com H, tá bom? Para calcular agora o perímetro, a gente tem uma outra situação. O perímetro é o contorno desse retângulo. Então, para eu calcular o perímetro do retângulo, eu faço B mais H mais B mais H. Então, eu tenho 4 medidas para calcular o perímetro de um retângulo, beleza? Agora, no caso do quadrado. O quadrado, ele é um retângulo especial. Ele tem todos os lados de mesma medida, por isso que a gente pode chamá-lo de retângulo também, mas ele é um retângulo especial, ok?
Eh, a mesma medida L, por isso o raciocínio utilizado para o cálculo da sua área, a gente usa o L de lado, tá? Mas eu posso fazer também a base vezes a altura, para quem não lembrar, e lembrar que ele é um retângulo. Então, a área do quadrado eu faço lado vezes lado, ou base vezes altura, ou lado elevado ao quadrado, porque como eles são iguais, é a mesma medida, eu posso fazer potência também, né? Usar a potenciação para essa fórmula. E o perímetro dessa figura do quadrado é lado mais lado mais lado mais lado. Portanto, é 4 vezes o seu lado. Então, para figuras quadradas, eu faço 4 vezes o seu lado. Agora vamos a alguns exercícios. Na página 284, exercícios sobre perímetro e área do retângulo. Em uma sala com piso e teto em forma retangular, terá o revestimento do piso trocado. Além disso, uma moldura de gesso será instalada em todo o contorno do teto, na junção com as 4 paredes. Se o piso tem 5 metros de comprimento e 2,8 metros de largura, calcule a medida da superfície do piso desse cômodo, além do comprimento total da moldura de gesso. Então, a moldura, quando ele fala em moldura, gente, ele está falando no perímetro. Quando ele fala em trocar o piso, aí ele está falando em área. Eu vou desenhar aqui para vocês entenderem. Vou desenhar um quadrado para a gente entender o que ele está falando, ó. Então, eu tenho uma área quadrada, que vai ser, faz de conta que é um quadrado, tá? Quer dizer, uma área retangular. Eu tenho as dimensões dessa, ó. Se o piso tem 5 metros de comprimento, então, sempre aconselho a vocês a fazer o desenho, certo? Então, aqui é 5 metros e aqui é 2,8. Então, para achar a área, que é onde vai ter os pisos, ó, vai ter os pisos desenhadinhos aqui, ó. Todo o pedreiro vai assentar. Então, para eu calcular isso, isso seria área. Então, eu faço 5 vezes 2,8. Tá aqui, ó, deu 14. Agora, para saber quanto vai de moldura, moldura de gesso, a moldura ela não vai nessa área toda, ela vai apenas no contorno, em cima, né? Entre na quina da parede com o teto. Então, eu preciso do perímetro. Então, se eu tenho dois lados de 5 e dois lados de 2,8, ele fez, ó, 2 vezes 5 mais 2 vezes 2,8. Vai dar um total de 4 lados e o perímetro dessa figura é 15,6. Então, ó, de piso ele vai precisar de 14 metros quadrados e a moldura é 15,6 metros. A gente não multiplicou medidas aqui, então aqui não é metro quadrado. Toma cuidado com essa unidade de medida, beleza? No exercício 2, certo retângulo tem as duas dimensões medindo 4 metros e 7 metros. Escreva nos quadros seguintes 3 expressões numéricas diferentes que permitam determinar o perímetro dessa figura e calcule. Então, vamos desenhar. Como tudo que é para falar para vocês que tem figura, vamos desenhar. Então, tem um retângulo com as medidas 4 metros. Então, aqui vai o 4, aqui vai o 7. E aqui é 4 metros. Então, ó, ele quer 3 expressões numéricas diferentes que permitam determinar o perímetro. Então, eu posso somar os 4 lados, ó, 7 mais 7 mais 4. Ou eu posso fazer 2 vezes 7 e 2 vezes 4. Ou eu posso colocar em evidência esse 2, ó. Coloco 2 vezes 7 mais 4. As três maneiras eu vou encontrar o perímetro e todas elas dão 22 metros. Nessa figura, agora ele quer que a gente calcule a área da superfície desse balcão. Foi juntadas 4 tampos retangulares medindo 1,3 por 0,4.
Então, ó, até aqui é 1,3, até aqui é 0,4. Isso para Então, isso é para os 4 tampos de madeira, tá? Então, nós vamos fazer a área de 1 e multiplicar por 4. É o que ele fez aqui, ó. 4 vezes 1,3 vezes 0,4. Base vezes altura. Deu 2,08. 2 inteiros e 8 centésimos metros quadrados. Então, agora a gente vai calcular quantos que estão encostadinhos. Então, ó, aqui a gente colocou ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que a gente não usou esses que estão encostadinhos. Então, eu tenho que tirar 6 vezes. 1, 2, 3, 4, o 5 que é desse daqui e o 6 que é desse outro tampo de mesa. Então, eu tenho que tirar 6 vezes 0,4. Para quem não entendeu, não se desespera. No chat, a Pro vai fazer de uma outra forma que vai dar super certo. Então, o perímetro, eu tenho que montar esta fórmula aqui, ó. 4 vezes 0,4 mais 0,4 mais 1,3 mais 1,3. E depois eu tenho que tirar aquelas partes que estão encostadinhas, são 6 partes de 0,4. O total do perímetro é 11,2. O quadrado ao lado está dividido em 9 quadradinhos iguais. A área pintada de vermelho mede 6 centímetros quadrados. Quanto mede a área pintada de azul? Então, primeiro, a gente precisa entender esses 6 centímetros quadrados aqui, ó. Na verdade, ele está falando de área triangular, né? Triângulo retângulo, ó, porque se eu contar, eu tenho 1, 2, 3, 4, divido essa aqui ao meio, 5, 6. Então, ficou fácil agora para eu contar do azul. Eu vou dividir ao meio essas que estão inteiras, então eu tenho 4, portanto, eu tenho 8 triângulos. 9, 10, 11, 12. Só pode ser a alternativa B, 12 centímetros quadrados. Exercício 5. Uma parede retangular será toda revestida de azulejos quadrados com 20 centímetros de lado cada um. Veja no esboço o início desse trabalho. Então, começou aqui, ó, o pedreiro começou a colocar o azulejo. Cada azulejo tem 20 centímetros por 20 centímetros. A parede tem 4 metros de base e 3 metros de altura. Sabendo disso e considerando que não haverá espaço entre os azulejos, responda ao que se pede. Quantos azulejos será possível colocar na base dessa parede? Então, ele está pensando só na base. A base é 4 metros, porém, eu não posso operar com medidas em unidades diferentes. Aqui está em metro e o azulejo está em centímetros. Então, vamos transformar os metros para centímetros. 4 metros é igual a 400 centímetros. Está em metro, eu vou mudar duas casas decimais, então é 4 vezes 100, dá 400 centímetros. Então, 400 centímetros dividido pela base do meu azulejo, que é 20, quantos eu consigo colocar em 4 metros? Eu consigo colocar 20 azulejos. Significa que na minha base terão 20 azulejos. Agora, ele vai perguntar quanto à altura dessa parede. Quantos azulejos a gente consegue colocar? 3 metros é a altura, então são 300 centímetros. 300 divididos por 20 dá 15. Então, na altura, a gente consegue fazer 15 azulejos, o pedreiro consegue colocar. Na letra C, considerando os resultados obtidos nos itens anteriores, qual é o total de azulejos que deverão ser colocados para cobrir toda a parede? Então, em um deu 15, no outro deu 20, eu faço 15 vezes 20 e vão dar um total de 300 azulejos. Serão necessários 300 azulejos. É isso aí, pessoal. A gente fica por aqui e no chat a Pro tira mais dúvidas, ok? Beijos e bye bye.